Conversar sobre ser um líder bonzinho demais, cara, você vai ter muito problema. Líderes bonzinhos, gente, eles têm medo de cobrar, eles têm medo de dar um feedback num liderado. E aí ele não cobra, ele não dá feedback, o liderado ele vai se acostumando a entregar coisas fracas. Pelo amor de Deus, ninguém está aqui dizendo que você tem que ser um líder mauzinho. Porque senão daqui a pouco começa aqui nos comentários, né? Não, então o certo é ser autoritário. Não, você vai ter problema sendo um líder autoritário também. Eu costumo dizer, gente, que líderes bonzinhos demais, eles costumam ter equipes incompetentes. Por quê? Porque ele não cobra, porque ele não dá um feedback muito bem dado na hora que tem que dar. Agora, líderes autoritários, eles costumam ter equipes desmotivadas. Por quê? Porque motivação é ter prazer e não sofrer, você concorda comigo? E aí, se você é muito autoritário, é muito agressivo, você desmotiva, o cara sofre, e aí ele fica desmotivado. E uma coisa interessante, hein? Pessoas desmotivadas, isso é estudo, tá, gente? Pessoas desmotivadas são 50% menos produtivas. Então, olha como é interessante você ter um equilíbrio, você ser um líder equilibrado emocionalmente. Inclusive, pessoal, líderes bonzinhos demais, isso quer dizer que ele não tem inteligência emocional. Olha que interessante, ó. Líder bonzinho não tem inteligência emocional. Líder mauzinho também não tem. Nós vamos falar sobre isso daí. Ó, líder bonzinho, o liderado está indo mal. O liderado está precisando de um feedback. Ele está precisando de um plano de ação para melhorar. O líder que é muito bonzinho, ele tem medo. Ele tem medo de dar o feedback no liderado e ele ficar chateado. E aí ele vai para o lado negativo do medo. Sabe qual que é o lado negativo do medo? A paralisia. Ele trava, ele não dá o feedback. Líderes com inteligência emocional, ele precisa dar um feedback no liderado, ele até fica com medo. Nossa, será que o cara vai aceitar? Será que o cara vai ficar chateado comigo? Mas ele vai para o lado positivo do medo. Sabe qual que é o lado positivo do medo? Preparação. Ele prepara um belo de um feedback. Então ele monta a estrutura de um feedback para dar para o cara, estuda, vai lá e aplica. Inclusive, pessoal, daqui a pouco eu vou falar do líder mauzinho que também não tem inteligência emocional. Mas, inclusive, eu vou ministrar um workshop de um dia. Um dia, você comigo, das 9 da manhã até as 17h30. Vai ser online, ao vivo. Aonde um dos pontos que nós vamos trabalhar é essa parte do feedback. Esse workshop que eu vou ministrar, gente, com um valor super simbólico, tá? Você não vai acreditar, o valor é de R$29, você está no primeiro lote ainda. Nós vamos trabalhar como liderar todas as gerações. Como liderar os mais velhos? Como liderar essa geração Z que é mais complicada? Como aplicar feedback de uma forma estruturada? Então, se você é um líder mauzinho ou bonzinho, você dá feedback errado ou não dá feedback, você tem que vir para esse workshop. Então, olha que interessante, hein? Inteligência emocional não é não sentir medo, tristeza ou raiva. Líder, você vai sentir. Isso faz parte do nosso psiquismo. Mas um líder com inteligência emocional, ele fica com medo de dar o feedback no liderado, mas ele vai para o lado positivo da emoção, que é a preparação. Ele se prepara e aí o medo começa a ficar menorzinho. Ricardo, mas eu não sei me preparar para dar um feedback de desenvolvimento no meu liderado, né? Vem para o workshop, nós vamos aprender a trabalhar um belo de um feedback. Agora vamos falar o contrário, gente, o líder mauzinho. O líder mauzinho, o liderado está indo mal, o que ele faz? Ele vai de uma forma muito pesada para cima do cara. Talvez ele dê um feedback mais agressivo no cara. E isso também é falta de inteligência emocional. Né? O liderado faz algo errado e aí eu fico com raiva. Agora não é medo. Medo é o bonzinho. O mauzinho, ele fica com raiva. E qual que é o lado negativo da raiva? É abrir a boca e começar a detonar a pessoa.
é começar a agredir verbalmente as pessoas. Toda vez que um líder faz isso, gente, ele não está sendo inteligente emocionalmente. O que é ter raiva e ir para o lado positivo da raiva? É você esperar essa energia dar uma dissipadinha e aí depois pegar essa energia, ir lá e aplicar um feedback correto com um cara de 7 passos. Mas qual é o problema? 92% dos líderes não conhecem os 7 passos do feedback. Então, venha para o workshop que nós vamos trabalhar. Se você está aqui no Instagram, digita eu quero aqui no comentário, eu vou mandar um link lá no seu direct para você poder se inscrever. Se você está no YouTube, eu vou deixar o link no primeiro comentário. Pessoal, vamos aprender a liderar todas as gerações. Líder bonzinho, gente, ele tem medo de liderar uma pessoa mais velha. É medo, olha a falta de inteligência emocional de novo. Nós precisamos saber liderar o mais velho, liderar pessoas da nossa própria idade, liderar os mais novos da geração Z que são complicados, saber dar esse trem do feedback que a maioria dos líderes não sabe dar. Então, se você está aqui no Instagram, digita eu quero aqui no comentário, eu vou mandar um link lá no seu direct. Tá no YouTube, vai no primeiro comentário fixado, clica no link que está lá, se inscrevam, gente. Eu estou cobrando apenas R$29 para você participar, você criar um plano, um dia comigo, um dia inteirinho, a gente trabalhando tudo isso daí, das 9 até as 17h30 ao vivo, tá bom? Antes eu ministrava esses treinamentos de uma forma gratuita, mas eu comecei a perceber que de graça as pessoas não dão valor. Então eu estou começando a cobrar um valor simbólico, porque na hora que o cara tira um dinheiro da carteira, ele vai lá, não, deixa eu assistir das 9 às 17h30, deixa eu honrar o meu dinheiro, né? Então, vamos lá, gente, vamos trabalhar esse plano. Como liderar todas as gerações, incluindo a geração Z, como aplicar feedback, como sair do operacional. Lá na página você vai ver um monte de coisa lá que a gente vai ter nesse treinamento. Digita eu quero aqui no comentário se você está no Instagram ou clica no primeiro link se você está no YouTube. Um abraço, pessoal. Tchau.